Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se tem uma coisa que o nosso saudoso Dr. Enéas sempre defendeu e nos alertou, é que o Brasil é a potência mundial. Ele só não exerce esse cargo porque ele é impedido. Nos tratam como uma colônia, e colônia só serve para levar riquezas daqui para lá, e é o que tem sido feito. Um dos piores planos que o Dr. Enéas, em seu tempo de vida, nos alertou foi sobre a compra de terras aqui no Brasil por países estrangeiros. Uma tática muito suja de quando um país quer aumentar o seu território, principalmente países vizinhos, eles começam a comprar terras que fazem parte das fronteiras. Dessa forma vão expandindo o seu território de forma fraudulenta. Os nossos países vizinhos aqui não costumam praticar isso, nem nós praticamos com eles. Os países que fazem fronteira com o Brasil tem um relacionamento bom conosco, um respeita o outro. Porém, os países de fora, mesmo estando em outros continentes, querem ser donos do Brasil literalmente. Cansaram de nos tratar apenas como uma fazenda e agora querem as terras também dessa fazenda. Antes de ir para a matéria principal, eu quero que as pessoas que estão tropeçando nesse vídeo, que por acaso entraram nesse canal e não entendem ainda dos assuntos que a gente comenta aqui, é muita coisa e não é fácil você pegar de momento. Então eu quero que você escute primeiro por que o Brasil é um país tão valioso, apesar do que você foi bombardeado durante toda a sua vida, que aqui é um país de terceiro mundo, somos um país pobre, as negociações têm que ser feitas como são, porque nós não temos recursos, não temos capacidade de produzir, e assim encheram você de mentira. Mas você vai ver aqui que a própria mídia sabe o quanto o país é rico. Nós fizemos um vídeo aqui mostrando que os bancos como o Itaú, por exemplo, já querem transformar a água como um bem tão valioso como o ouro ou o dinheiro. E o Brasil é o país das águas, o país das águas doces. Eu quero que você preste atenção nas palavras da própria mídia, porque eu sei que você que está chegando agora não me conhece. Então você diz, qual é a credibilidade que esse cara tem? Eu entendo você, te respeito. Você está certo, deve duvidar mesmo. Maldito o homem que confia no outro. Mas escute que a própria mídia sabe disso, já noticiou, mas na hora de te manipular, ela não passa essas informações, porque a mídia, ela realmente não inventa a notícia, mas ela manipula. Ela transforma o mocinho em vilão, o vilão em mocinho, e assim faz com que as pessoas tenham uma ideia totalmente errada do que realmente é o nosso país. Então escute, quando eles mesmos falam, nesse momento que não era importante dizer isso, eles vão dizer. Então escute. Aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Os 25% restantes correspondem aos continentes. Considerando toda a água do planeta, 97,2% correspondem às águas salgadas e apenas 2,8% são de água doce. Se colocássemos toda essa água doce num garrafão de 20 litros, 13,8 litros seriam as geleiras e glaciares, água de difícil acesso. As águas subterrâneas representariam 5,9 litros. Também de difícil acesso. Os rios e lagos representariam 52 mililitros, a quinta parte de um copo d'água. Esta é a porção de água doce acessível para a humanidade. Imagine uma quantidade de água capaz de abastecer toda a população do planeta por 250 anos, pois essa reserva existe e está localizada na Amazônia brasileira, lá embaixo da terra. Até 2 anos atrás, o aquífero descoberto aqui na região era conhecido como Alter do Chão. Mas em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, a UFPA, constataram que a área é bem maior. Então o aquífero passou a ser denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Segundo a pesquisa, o aquífero se estende por 1.300.000 km², no subsolo dos estados do Acre, Amazonas, parte de Roraima, parte de Rondônia, além de Pará e Amapá. E possui uma reserva estimada em 162.520 km³ de água. Por isso já é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento no planeta. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86.000 km³. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45.000 km³. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O
poço nem precisa de estação de tratamento químico. O aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. É uma reserva estratégica. É uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos. Então você escutou o que eles acabaram de dizer. Agora preste atenção. Eu quero ler para vocês o que algumas autoridades de outros países têm falado sobre o Brasil. E preste atenção que a gente ainda nem começou o vídeo. Isso aqui é só a introdução. Preste atenção. O interesse internacional pela Amazônia. Madeleine Albright, primeira mulher a ocupar o cargo de Secretaria de Estado dos Estados Unidos em 1997 a 2001. Ela disse: quando o meio ambiente está em perigo, não existe fronteiras. Você sabe ao que ela está se referindo? Vamos lá. Ex-presidente francês, François Mitterrand. Alguns países deveriam abrir mão de sua soberania em favor dos interesses globais. Ex-presidente russo, Mikhail Gorbachev. Esse foi bem mais claro, foi mais direto, não teve arrudeio. Ele disse: o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais. Al Gore, em 1989, não utilizou meias palavras e não teve nenhum constrangimento em afirmar que, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Ainda no mesmo ano, o presidente da França naquela época, o François Mitterrand, declarou que o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a sua Amazônia. O chefe do órgão central de informações das Forças Armadas Americanas, Patrick Douglas, foi enfático. Caso o Brasil resolva fazer um uso da Amazônia que põe em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. Então, meus irmãos, quem acha que é brincadeira, quem acha que isso aqui é teoria da conspiração, eu falo com toda humildade mesmo, não é querendo humilhar ou rebaixar ninguém, mas, por favor, irmão, volte a pesquisar. Estudar nunca faz mal, mudar conceitos que a gente tem sobre temos que privatizar mesmo, vai atrair renda, vai fazer a economia circular de novo. Mentira, irmãos. Na verdade, eles vão empobrecer o país. O Brasil vai ficar parecido com a África. Por que é que um país tão rico como aquele também, onde você vê que até espécies de animais que não se encontram mais em lugar nenhum do mundo ainda tem por lá, e as pessoas morrem de fome, uma terra fértil? Por que as pessoas morrem de fome, morrem de sede? Simplesmente porque tudo que o país tem não pertence mais a ele. Colocaram na sua cabeça que quem é contra privatização é porque ou é comunista ou socialista, mas não existe isso. Porque assim como o Dr. Enéas se colocava, eu também me coloco, ninguém em sã consciência pode ser a favor do comunismo, muito menos do socialismo, que quer colocar tanto quem trabalha como quem não trabalha ganhando igual. Isso não existe, eu não concordo com isso. O capitalismo ele sempre foi bem-vindo, o problema é que estão fazendo um capitalismo selvagem, onde as empresas é quem mandam e querem transformar o próprio país em uma empresa. E aí é como o Dr. Enéas colocou. Uma empresa quando quebra, você manda os funcionários embora. E se um país se transformar em empresa e ele quebrar, o que é que vai fazer com o povo? Essa é a pergunta que ninguém responde. E ao invés de permitir que empresas de fora ganhem dinheiro aqui e levem o nosso tesouro para lá, por que não dar oportunidade aos próprios brasileiros? Acaba com a burocracia. Por que é que quem produz aqui acaba pagando mais impostos do que quem traz de fora? Isso tem que acabar, meus irmãos. E as pessoas não percebem isso, querendo classificar o seu discurso como comunista, socialista e capitalista. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Essa é que é a verdade. E agora que você sabe um pouquinho do valor do nosso país, você está sabendo apenas 1%, porque o nosso país realmente é rico em tudo, até em energia solar. Isso é matéria para outro vídeo, mas se você pesquisar em outros vídeos mais antigos, nós já falamos sobre isso. O Dr. Enéas já nos alertou sobre tudo isso. Ali realmente era um homem à frente do seu tempo. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a matéria que me enche de orgulho desses inscritos, e é sem fazer demagogia aqui, falando de coração sinceramente. Eu fico muito orgulhoso, porque esse é um assunto tido como chato. Esse é um assunto que não dá audiência. Mas mesmo assim, choveu de e-mails das pessoas despertas, que assim que viram a matéria, correram para me avisar. Então, foram muitos e-mails. Eu perdi as contas de quanto foram, mas eu destaquei aqui os 4 primeiros, tá certo? E agradeço a todos os outros que também mandaram, e homenageando esses 4 que foram os primeiros, eu creio estar homenageando todos. Então, a primeira foi Maria Duda, ela saiu na frente literalmente. Muito obrigado, minha irmã, que Deus te conserve sempre assim desperta. O segundo, o nosso amigo Matheus Rabelo, sempre atento, e muito obrigado, meu irmão. O outro, um veterano já conhecido aqui nas dicas, sempre manda dicas tops. O nosso irmão William, muito obrigado mais uma vez, meu caro irmão. Você realmente me enche de orgulho. E, por último,
Outro peso pesado e veterano nas dicas, Vinícius Passos Oliveira. Esse eu tenho certeza que quem acompanha o canal já dispensa apresentações, é o nosso irmão realmente de fé, batalha, e são pessoas como essa que mantém esse canal de pé. Apesar de toda restrição, apesar de toda censura, a nossa união realmente tem transpassado as barreiras impostas pelo sistema. E assim a gente pretende ficar enquanto houver regras justas, tá certo? Então vamos lá para a matéria que eles nos enviaram. E como não há tempo a perder, pega agora mesmo a sopa de camarão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. China, Estados Unidos e Europa esperam autorização para comprar terras no Brasil. Matéria muito recente de 17 de dezembro de 2020. A Nildo Imóveis, especializada na venda de propriedades rurais, tem sido procurada por estrangeiros interessados em comprar terras no Brasil, de acordo com o CEO da empresa, Nilo Ourique. Os negócios não se concretizaram ainda por conta dos entraves estabelecidos pela Lei 5.709 de 1971, principalmente devido à limitação de área que pode ser adquirida. Mas isso muda em breve. Na terça-feira, dia 15, o Senado aprovou o projeto de lei que altera as regras para a venda de terra a estrangeiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Ourique acredita que o mercado tende a se aquecer bastante caso a PL seja aprovada na Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. E isso vai acontecer, meu irmão. Esse governo tem algumas coisas que a gente admira, tem algumas coisas que a gente elogia, mas é um governo feito para ser entreguista. O Bolsonaro que a gente gostava, o Bolsonaro que as pessoas pensaram ter elegido, mudou desde a campanha, só que alguns não perceberam ou não quiseram perceber. Os discursos de Bolsonaro, as ideias que ele defendia até 2 anos antes de se tornar realmente um candidato oficial, era totalmente diferente, só que ele não tinha chance pensando como ele pensava. Você não acha que o presidente da República está trabalhando correto quando ele privatiza um monte de empresa, inibindo a ação vamos chamar assim, dos parlamentares junto ao executivo? O senhor não acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo com baixo índice de popularidade, esteja trabalhando pelo menos com honestidade de propósito? Não, ele não está trabalhando com honestidade. Ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma Vale do Rio Doce por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e a externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país. É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou, quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas um trabalho de peão. É um trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no exército, cabos e soldados. O resto, todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o exército brasileiro. Presidente Fernando Henrique, você sugeriu o fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a 7 dólares e vendendo a 60. O lucro é deles. Então ele mudou totalmente, radicalmente, do dia para a noite, da água para o vinho, e aí sim deram a oportunidade a ele. E ele está fazendo justamente o que ele foi eleito para fazer: entregar o Brasil aos donos do mundo de mão beijadas. Esse é o fato. A lei criada em 1971 foi justamente para proteger o Brasil, para que o Brasil continuasse sendo sempre dos brasileiros. E com a desculpa do livre comércio, de atrair investimentos, esses caras vão literalmente entregar tudo a preço de banana e depois nem terra e nem nada. Você criado e nascido aqui vai querer plantar e não vai ter como, porque as terras vão pertencer todas a este pessoal. E esse pessoal, sendo o dono, eles mandam os produtos que eles produzirem para onde eles quiserem. Afinal, são os donos. Vão estar inclusive assegurados pela própria Constituição. Infelizmente, o gado não vê isso. Estão literalmente entregando o Brasil. A terra onde você pisa também não será mais dos brasileiros, será dos estrangeiros. Há muitos grupos de investimento só esperando. Havia um lobby muito grande para que isso acontecesse. A gente estava observando. Agora entrou na pauta e foi para frente. Disse ele. Segundo o CEO da Nilo Imóveis, os locais mais visados são Mato Grosso, Goiás, Rondônia e a região da Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
As áreas de interesse têm mais de 5.000 hectares. Investidores da China e Estados Unidos se destacam entre os interessados, além de fundos de investimentos da Europa, segundo a Nylon Imóveis. Ouric afirma que investir em terras do Brasil acaba sendo um negócio interessante e seguro, especialmente para economias com moedas mais fortes. Aqui a matéria continua, meus irmãos, mas eu vou encerrar para não ficar muito longa. Mas a própria Nylon Imóveis fez uma enquete para ver se os brasileiros aprovavam isso, e 80% dos votos, mesmo entre o público da própria Nylon Imóveis, as pessoas votaram 80% contra. Aí os entreguistas disfarçados de liberais, que se é liberal, libera para o povo, libera para o próprio brasileiro. Essas terras estão disponíveis, essas terras precisam de produção, arrenda elas para o empresário brasileiro, o cara nascido e criado aqui, que vive aqui. Para que tem que vender isso? O problema não é produzir, entrega ao agropecuarista brasileiro. Cara, é incrível isso que estão fazendo e as pessoas não percebem. Esses investidores da França, Estados Unidos, China, esses caras já destruíram a terra deles, não respeitando a própria terra. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de conhecimento sabe que a terra precisa de um tempo de descanso. Você não pode só plantar, viver dessa terra o tempo todo sem dar um pouco de descanso a ela. Essa turma que só quer saber de lucro, industrializa o negócio, eles não esperam. Aí eles tornam as próprias terras inférteis. As terras perdem as bactérias boas que as plantas precisam para crescer, que o gado precisa para se alimentar. Esses caras não esperam e só subtrai como um sanguessuga daquela terra. E se eles já fizeram isso no país deles, não tiveram noção de patriotismo dentro do país deles, imagine o que eles vão fazer dentro do nosso país, meus irmãos. O que vai sobrar para os brasileiros depois de muito tempo é uma terra morta, uma terra infértil. Aí, infelizmente, família, aqui eu tenho que ser curto e grosso. O cara que diz que isso aqui é bom pro país, ele é um gado. Ele não é outra coisa a não ser gado. Vão entregar o país dele, quem vai fazer isso vai ficar muito rico. As pessoas não terão nada no seu próprio país, não serão donas nem do próprio chão, e o gado, gadoso, ainda com um belo sorriso otário no rosto, achando que fez o melhor. Então, meus irmãos, esse vídeo é para conscientizar você, para mostrar a verdade, e você que entendeu, por favor, passe esse vídeo adiante. Eu não faço parte de partido nenhum, não apoio político nenhum, e o meu compromisso aqui é com meus próprios inscritos. Então eu peço, meus irmãos, não desista do seu país, enquanto houver, como o Dr. Enéas disse, um brasileiro nascido nesse chão, disposto a lutar, a luta não está perdida. Então, cabeça erguida, meus irmãos, fé em Deus, e vamos fazer o que a gente pode fazer de momento, que é conscientizar a massa. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja cada um de vocês e a nossa nação. Sempre encarando o sobrenatural. Poxa, eu queria ser americano. Ele praticamente já ganhou a Amazônia pra ele. Ele, o homem, tá pensando no bem-estar do seu povo. Eu queria ser americano. Tá certo? Eu tô aqui no Brasil, tô aqui sofrendo. Já perdemos a Amazônia, xará. Sabia disso?